Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 33. Minha gratidão ao pastor Gilmar Bicário pelo convite, pelo contato. É bom estar aqui entre irmãos. Deus seja louvado pela vida dessas orquestras tão abençoadas que adoraram o nome do Senhor. Seja louvado pela vida de cada um dos irmãos obreiros aqui do púlpito. Seja louvado pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Quantos dos irmãos aqui ainda acreditam em visão de Deus? Enquanto a orquestra louvava ao Senhor, Deus falava comigo: meu filho, liga no céu que eu quero te dar uma visão. E eu liguei meu pensamento do céu, e Deus me mostrou assim, irmãos, um céu fechado, carregado, uma nuvem escura, mas o Senhor me mostrava o céu se abrindo, se abrindo, se abrindo, e ele ficando clarinho, e a presença de Deus vindo sobre nós. Amém? Deus está neste lugar. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Aleluia. Livro de Êxodo 33. Vamos ler comigo a partir do verso 12, 13, 14 e 15. Êxodo 33, versos 12 ao de número 15. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Verso 15, todos os irmãos podem repetir no 3? 1, 2, 3. Então disse-lhe. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Gostaria da atenção da igreja para a mensagem que Deus tem nos confiado nessa noite. Eu quero ministrar nessa noite aos irmãos sobre o seguinte tema: só a presença de Deus é o suficiente. Amém? E esta é uma realidade da minha vida, irmãos, há 20 anos, pela bondade de Deus. Prego a palavra de Deus desde os 15 anos de idade. E pela bondade de Deus, esse ano nós fizemos 20 anos servindo ao Senhor. E essa tem sido uma realidade na minha vida. A presença de Deus é tudo para mim, irmãos. A presença de Deus é tudo na minha vida. Eu só estou aqui hoje porque a presença de Deus me guardou. Só estou aqui hoje porque a presença de Deus me fortaleceu. Só estamos aqui nesta noite porque a presença de Deus repousa sobre a vida de cada um de nós neste lugar. Amém? Quantos creem que a presença de Deus é o suficiente para você? Aleluia. Ouça a palavra de Deus comigo nessa noite. Após a morte de José, os filhos de Jacó que permaneceram no Egito se multiplicaram muito naquela terra. E diz as Escrituras que subiu ao trono egípcio naquele tempo um faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia a história de Jacó, não sabia quem era aquele povo, não sabia qual era o Deus daquele povo. E fontes históricas vão dizer, não a Bíblia, mas historiadores, a maioria deles vão afirmar que aquele faraó foi Ramsés II, da 19ª dinastia egípcia. Historiadores afirmam que foi este faraó que deu ordem, que escravizou o povo hebreu
por um longo período de 400 anos. Por um longo período de 400 anos, o povo hebreu viveu debaixo do jugo de Faraó, viveu debaixo do jugo dos egípcios, viveram debaixo do chicote egípcio. E você sabe que um povo que vive debaixo de escravidão é um povo que não tem liberdade, é um povo que não tem alegria, é um povo que vive oprimido, porque o escravo, ele não tem direito de ir e vir. O escravo, ele não tem direito à liberdade. O escravo, ele trabalha forçadamente todos os dias, todo momento, a todo instante, para que a sua vida seja poupada. Ele trabalha todos os dias sem receber, trabalha todos os dias debaixo de chicotada, debaixo de chibatada, debaixo de uma opressão terrível. Se você olhar para a história do Brasil, a nossa história brasileira, ela relata um pouco o que era a escravidão. O Brasil recebeu aí a Carta Magna, a Carta Áurea, a Lei Áurea da libertação dos escravos, pouco mais de 200 anos atrás, quando a princesa Isabel escreveu a libertação dos escravos do Brasil. Era uma cena terrível, era algo absolutamente aterrorizador. Um homem amarrado de pé e mão, com focinheira na boca, no rosto, parecendo um animal, sem direito de se expressar, sem liberdade de ir para um lado, para o outro. Assim é uma pessoa que vive debaixo de escravidão. Agora dá para imaginar um povo que viveu 400 anos debaixo de escravidão. Foi o povo hebreu. O povo hebreu passou por longo 4 séculos debaixo daquela escravidão. E diz as Escrituras Sagradas que o próprio Deus havia falado no livro de Gênesis, capítulo 15, verso de número 13, que era necessário o povo israelita passar por 400 anos de servidão ao povo egípcio. Passando todo esse período de escravidão, os israelitas, eles vão clamar a Deus, os israelitas vão pedir a Deus misericórdia. E Deus, o Deus de Israel, ouviu o povo de Deus lá da eternidade, lá dos altos céus. E agora o santo Deus de Abraão vai projetar para o seu povo um projeto de salvação, de libertação e de redenção para o seu povo. Deus então escolhe Moisés para ser este homem, para ser o libertador do seu povo, lhe prometendo a sua presença. Leia o capítulo 3 do livro de Êxodo, e logo você vai encontrar o próprio Deus se manifestando para Moisés e revelando a sua presença para aquele santo homem de Deus. A Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Êxodo que Moisés leva o rebanho de ovelhas para pastorear no Monte Horebe, o monte de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor aparece por meio de um anjo, no meio de uma sarça ardente, que pegava fogo, mas não se queimava. Diz a Bíblia que quando Moisés viu aquela cena, diz a Escritura Sagrada que então Moisés se aproximou para ver que cena era aquela, que chama era aquela que pegava naquele arbusto, que queimava aquele arbusto, mas aquele arbusto não se consumia. E diz a Bíblia que quando Moisés percebeu que o fogo queimava naquela sarça, que o fogo queimava naquele arbusto, e aquele arbusto não se consumia, diz a Bíblia que então Moisés se aproxima, e então sai uma voz do meio daquela sarça que queimava, mas não se consumia, e dizia: para, Moisés, aonde você está? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde você está é terra santa. O lugar aonde você coloca os seus pés, Moisés, é terra sagrada. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, aonde a minha presença está, este lugar é santificado. Aonde a minha presença está, este lugar é santo. Aonde a minha presença
A presença de Deus torna um ambiente santo. Aonde a presença de Deus está, a presença de Deus muda o lugar e muda as vidas que estão inseridas naquele ambiente. Então Moisés ouve Deus falar com ele: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E tem mais, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. O meu povo orou no sul da terra, e eu ouvi do alto dos céus. E tem mais, Moisés, eu entendi e ouvi a oração daquele povo que está sendo escravizado, que está sendo afligido por Faraó e pelos egípcios. Então, Moisés, eu me levanto para ser um instrumento na minha mão para a redenção e libertação do povo hebreu. E diz a Bíblia que Deus chama Moisés e lhe dá poderes especiais. E diz a Bíblia que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, a minha presença irá diante de você, a minha presença estará com você, a minha presença manifesta estará contigo. Diz a Bíblia que Moisés então responde para Deus: Senhor, quem sou eu para que vá para diante de Faraó e dê a ordem para Faraó liberar e libertar o povo hebreu da escravidão do Egito? Em outras palavras, Deus fala para Moisés: Moisés, não importa quem você seja, não importa o que você é, não importa o que você sabe, o importante é que quando você se apresentar diante de Faraó, você vai dizer para Faraó assim: o eu sou me enviou a voz, o eu sou me enviou até diante de vós, Faraó. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, quando você chegar diante de Faraó, todo o seu eu vai cair por terra, toda a grandeza humana vai cair por terra, todo o conhecimento humano vai cair por terra. Por quê? Porque quando você começar a operar milagres diante daquele rei ímpio e pagão, não será o teu nome
eu vou lhe dar poder especial. E qual foi o poder que Deus deu a Moisés? O poder de sinais no céu e na terra. Primeiro sinal que Deus falou para Moisés: Moisés, o cajado que você está na mão, joga no chão. E quando ele cair no chão, eu vi a serpente. E Moisés jogou o cajado no chão, e diz a Bíblia que o cajado se torna em serpente. Moisés pega na cauda e se transforma de novo no cajado. Diz a Bíblia que então Deus fala com ele: não fica por isso, Moisés, saberás que eu sou Deus na tua vida. Coloque a mão no teu peito. Moisés colocou a mão no peito. Quando ele tirou a mão, estava branca, leprosa. Então Deus disse para ele: volta de novo com a mão no peito. E Moisés colocou a mão de novo e tirou. E diz a Bíblia que ela ficou curada e ficou sã no mesmo instante. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, estes serão sinais visíveis da minha presença na tua vida, no teu chamado e no teu ministério. Oh, irmão, que coisa gloriosa é saber quando Deus levanta um homem, Deus levanta uma mulher. Os sinais de Deus vão acompanhando ele, os sinais de Deus vão acompanhando ela. Aonde ele coloca a mão, Deus faz. Aonde ele coloca o pé, Deus entra. Aonde ele estende a mão, o diabo vai embora. Aonde ele proclama o evangelho, Satanás tem que obedecer o poder do nome de Jesus. Quantos têm um chamado de Deus aqui? Levanta a mão, levanta a mão, por favor. Fique com a sua mão levantada aos céus. Porque Deus já me autoriza a liberar nesta noite uma palavra profética para a tua vida. Está sendo derramado sobre a tua vida uma autoridade nova, poder sobre a tua vida, o ministério que Deus te deu, a chamada que Deus te deu. Não vai ficar no natural, não vai ficar no cru. Deus está te levantando, Deus está te dando graça e autoridade para ir. Baixa, querido, na terra, e deixa Deus te usar para onde você estiver. Moisés, eu vou te dar poder. Vou te dar poder. Moisés, eu vou te dar poder. Eu vou te dar poder. O meu sinal será na tua vida. Eu me lembro de uma vez que eu estava evangelizando na Cracolândia pela madrugada. E era por volta de 2 horas, 3 horas da manhã. E nós estávamos levando ali um leite quente para entregar para aqueles irmãos que vivem ali na Cracolândia, próximo àqueles motéis do Veneza 2. E nós estávamos evangelizando, de repente para próximo a mim. Eu estava evangelizando um irmão que era um presbítero da Assembleia de Deus de São Paulo, que estava desviado e estava num programa amoroso com uma mulher que era do ciclo de oração da Deus e Amor, desviada também. Esse homem era caminhoneiro. Eu estava pregando para ele naquele dia, naquela noite. Enquanto eu estava pregando para ele, para ali um motoqueiro e desce da sua garupa um homem. E esse cidadão chegou até a mim, apontou o dedo nos meus olhos e falou comigo assim: você acha que foi Deus que te escolheu? Você acha que foi Deus que te trouxe aqui? Você acha que foi anjos, que tem anjos de Deus aqui? Você acha que é o Espírito Santo que está te usando aqui? Eu olhei para ele e disse: meu irmão, agora só um pouquinho, daqui a pouco eu converso com você. E continuei pregando para aquele irmão que estava afastado. E fiz para ele um apelo. Ele disse para mim assim: pastor, na época eu não era pastor, ele disse para mim assim: pastor, me dá só um tempo, eu preciso de ir no caminhão, pegar o dinheiro, pagar aquela mulher ali, para que você ore por mim, porque eu quero voltar para Jesus. Naquele momento que ele virou as costas e foi para o caminhão, eu virei para aquele cidadão que chegou de moto e perguntei para ele: meu irmão, vem cá, o que é que você estava falando comigo? Ele olhou para mim e falou assim: você acha que é Deus que está te usando aqui? Você acha que tem anjo aqui que te trouxe aqui? Você acha que é o Espírito Santo que está te usando aqui? Eu olhei para ele e disse assim: olha dentro dos meus olhos agora. Eu chamei para ele assim: vem cá, agora olha dentro dos meus olhos para mim e me confessa: Jesus Cristo veio em carne ou Jesus Cristo veio em Espírito? Ele olhou para mim com os olhos arregalhados e vermelhados e disse assim: Jesus Cristo veio em Espírito. Eu levantei a mão e disse assim: eu te repreendo, Satanás, porque a minha Bíblia diz que toda essa
Quem tem chamado de Deus tem poder, tem autoridade. Quem tem chamado de Deus tem autoridade e tem poder. Tem poder e tem autoridade na sua vida. Ô crente, que negociasse de ter macumba e macumbeiro, feitiço e feitiçaria, na vida do crente tem autoridade, tem o poder do sangue, o poder do nome de Jesus. Quantos vieram buscar poder de Deus aqui? Você pode glorificar a Deus por alguns segundos. Você pode adorar a Deus por alguns segundos. Você pode glorificar a Deus por alguns segundos. Enquanto você glorifica, o céu se abre sobre a tua vida. Enquanto você glorifica, a tua fé vai sendo fortalecida. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Enquanto você glorifica, o céu se abre. A presença de Deus vem. A graça, ela te envolve e te levanta de novo. Ô Moisés, eu te chamei, a minha presença vai com você. Deus deu para Moisés poderes e autoridade. Agora Deus vai se revelar de 4 formas. Deus agora vai se revelar de 4 maneiras. Primeiro, repitam após mim, por favor, irmãos, para memorizar. Primeiro, Deus se revela a Moisés, a igreja, usando-o como instrumento. Segundo, Deus se revela aos hebreus, mostrando o seu favor e cuidado.
suficiente na vida de você. Olha o momento que Deus faz com o povo. O povo não passa necessidade nenhuma. O povo precisa de água, Deus manda água. O povo precisa de carne, Deus manda codornizes. O povo precisa de pão, Deus manda maná no céu. O povo precisa de refrigério, Deus manda uma nuvem. O povo precisa de se aquentar durante a noite, Deus manda então uma coluna de fogo. Deus estava cuidando, Deus estava no meio deles. A presença de Deus era o suficiente. Mas quando você chega no capítulo 19 do livro de Êxodo, você vai encontrar os filhos de Israel estacionados no deserto do Sinai. Então Deus convoca Moisés para uma reunião particular. Geralmente a reunião de Deus demora. Geralmente a conversa que Deus tem conosco demora, porque quem é apressado somos nós. Deus não é apressado. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu tenho algo a se revelar para você. Então Moisés sobe lá no cume do Monte Sinai, e diz a Bíblia que ele passa 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia que durante 40 dias e 40 noites, em jejum absoluto, sem comer água, sem tomar água e sem comer algum alimento, Moisés fica 40 dias e 40 noites. Alguém pode perguntar: mas como, pastor, que alguém, humanamente falando, pode sobreviver 40 dias sem comer e 40 dias sem beber? É óbvio, a resposta é óbvia. Moisés não estava ali no natural. A presença de Deus sustentava Moisés. A presença de Deus sustentava aquele homem durante aquele tempo. 40 dias. E Deus falando com Moisés as leis que iriam direcionar a vida religiosa, moral e civil do povo hebreu. 40 dias, diz a Bíblia, o próprio Deus escrevendo em tábuas de pedra, com o seu dedo, as leis que iriam direcionar o seu povo. 40 dias e 40 noites, está aqui em cima Moisés tendo comunhão com Deus, e sem saber de nada, acontece uma rebelião no ar. Aqui em cima o homem de Deus está tendo comunhão com ele. Lá embaixo no arraial, o povo está desviando, está corrompendo o seu coração. Diz a Bíblia que enquanto Moisés está recebendo de Deus as revelações, o povo lá embaixo chama Arão e fala com ele: Arão, cadê este tal Moisés que nos tirou da terra do Egito? Já se passaram 40 dias e nem sinal ele nos enviou. O que aconteceu com ele? Arão, faça-nos deuses para que nós nos prostremos e o adoremos. Diz a Bíblia que então Arão, pressionado pela voz do povo, e um ditado que diz por aí que a voz do povo é a voz de Deus, é uma mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Então o povo chama Arão e diz: Arão, faze-nos deuses. Arão, pressionado, manda então que todas as mulheres do arraial que tivessem brincos de ouro, pulseira e colares de ouro pudessem trazer diante dele. Chegou perante Arão um amontoado de ouro maciço. Ele pega aquele amontoado de ouro, coloca dentro de um buril, uma espécie de um grande caldeirão, e começa a derreter aquele ouro que ele havia colhido de todo o arraial. E diz a Bíblia que então, depois que ele pega todo aquele ouro, derrete, ele o transforma em um bezerro. E diz a Bíblia que ele centraliza o bezerro no meio do arraial. E diz o texto sagrado que o povo agora começa a dançar, começa a bailar, começa a cantar, começa a pular. Uma verdadeira vergonha nacional que estava acontecendo naquele dia. Aquele povo que viu Deus tirar eles do Egito, aquele povo que viu Deus cuidando dele, aquele povo que viu Deus se manifestando no meio dele, agora está desviando, agora está com o coração corrompido. E diz a Bíblia que então Deus visita Moisés e fala com ele: Moisés, está na hora de voltar, está na hora de descer. Moisés desce. Quando ele vai descendo com as duas tábuas da lei nas mãos. Quando ele vai descendo, ele percebe e ele ouve um som que vinha de baixo para cima.
Isso não é o som dos vencidos nem dos vitoriosos, mas isso é som de alegria, isso é som de dança. E diz a Bíblia que quando ele vai descendo, eles vão descendo e eles deparam no arraial aquela festa que está acontecendo. Aquele povo que estava ao redor daquele grande ídolo de ouro, pulando, saltitando e agradecendo como se fosse ele o seu Deus. Moisés fica irado, pega as tábuas da lei, joga no chão, pega aquele bezerro, derrete, faz cinza, põe na água, manda o povo beber e mata naquele dia 3.000 idólatras. E Deus está triste com o povo. Deus está chateado com aquele povo. E Moisés agora vai orar a Deus. E Moisés vai ter um tete a tete com Deus. E Deus visita Moisés e fala com ele: Moisés, eu quero que você saiba que este povo se corrompeu diante de mim. Moisés, eu quero que você saiba de uma coisa, que agora a minha presença, ela não irá mais diante de vocês. O que irá diante de vocês, dando vitória e livramento diante dos inimigos e adversários, será o meu anjo. Eu enviarei o meu anjo, Moisés, para que vá diante de vós. Irmãos, qualquer um de nós aqui nessa noite poderia dizer: um anjo está muito bom, quando na verdade o anjo do Senhor, ele é um ministro enviado de Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz que os anjos, eles são ministros de fogo. A Bíblia diz que apenas um anjo matou 185.000 soldados assírios. Então o anjo é poderoso. Mas quando Deus chamou Moisés, Deus não prometeu um anjo. Deus disse: a minha presença vai com você. Moisés orou a Deus e disse assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Porque quando o Senhor me chamou lá no Monte Horebe, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu sogro, o Senhor não falou que mandaria um anjo, o Senhor falou que a minha presença iria conosco. Então, Senhor, meu compromisso não é com o anjo, meu compromisso é com a tua presença. Sem a tua presença, Senhor, não nos faça subir daqui. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: a minha dependência é totalmente tua, Senhor. Eu não posso fazer nada se a tua presença não for na minha vida. Eu não posso levantar acampamento se a tua presença não estiver conosco. Eu não posso tomar uma decisão se a tua presença não estiver comigo. Eu não posso levantar o cajado se a presença não estiver manifesta na nossa vida. Então, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Quando eu li esse texto, eu me perguntei: o que é que Moisés temia perder não tendo a presença de Deus? E a Bíblia me respondeu. Livro de Salmos, capítulo 16, versículo 11 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Sabe o que isso significa? Que por mais que eu e você estejamos tristes e abatidos, às vezes pela luta diária, é na presença de Deus que a nossa força se renova. Na presença de Deus, irmão, até a tristeza, ela salta de alegria. Na presença de Deus não tem depressão. Na presença de Deus não tem aflição. Na presença de Deus é só gozo, alegria e paz de espírito. O que Moisés temia perder não ter uma presença? Irmãos, Moisés sabia que a presença de Deus é garantia de vitória. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 diz a Bíblia assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E ponto final. Sabe o que isso significa? Significa que quando Deus está conosco, a sua presença está na vida de alguém. A presença de Deus garante vitória nas batalhas da vida. Deus está falando para alguém que está enfrentando dificuldades, enfrentando batalhas.
A minha presença está na tua vida. A minha presença está com você. Deus está dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Deus está falando com alguém aqui: não tenha medo. Quando você perceber que os inimigos são maiores do que você e tentam te afrontar todos os dias, não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Não, irmão, você não entendeu, vou dizer de novo: Deus está com você. E se Deus está conosco, nós somos a maioria. Se Deus está com a igreja, não tem diabo que se levante para tentar roubar a nossa bênção. Se Deus está na tua casa, no teu lar, no teu casamento, não tem demônio, pombagira que se levanta para roubar o teu lar. A presença de Deus garante vitória. A presença de Deus garante vitória. Eu vou te mandar suas mãos aos céus. A presença de Deus garante vitória. A presença de Deus garante vitória. A presença de Deus garante vitória. O que Moisés teria a perder não tendo a presença de Deus? Moisés sabia que só a presença de Deus é capaz de nos fortalecer nas provas. Isaías 43, verso 2 e 3 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia encerrar por ti. Irmão, quem tem a presença de Deus tem conforto nos momentos das provas. Pode estar o vendaval que for, a presença de Deus te acalenta. Oh, aleluia! Pode estar no vento que for, a presença de Deus te renova. Oh, aleluia! Se coloca de pé comigo, por favor. Quantos têm uma experiência com a presença de Deus aqui nesta noite? A presença de Deus está na frente deste povo que está aqui. Nós só estamos rompendo em fé porque Ele está com a igreja. Oh, a igreja não está sozinha na terra. A igreja tem a presença de Deus que vai diante dela. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Oh, meu Jesus, soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença nós estamos nesta noite. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome porque tu és grande. Tu és grande, Senhor. Teu é o poder, tua é a glória. E o teu povo sabe que o Senhor está conosco neste lugar. Olha, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. E eu lhe peço humildemente neste momento, faz uma visita especial à tua noiva neste lugar. Toca, Senhor, agora, no alto da cabeça até a planta dos pés deste homem, desta
O Senhor está tocando agora aí. O Senhor está com você, não tenha medo da presença de Deus aqui. Você tem provado todos os dias da presença de Deus, do cuidado de Deus, do favor de Deus, dos benefícios de Deus. Como Deus tem cuidado da tua família, como Deus tem cuidado dos teus. Não era para estar em filhos, mas o Senhor guardou. Deus me mostra o Senhor entregando vitórias, vitórias impossíveis. O Senhor está entrando com providências. Ora mais, ora legal, eu não sei, mas o Senhor manda dizer que tem a aposentadoria travada aqui, que o Senhor está entrando com